pessoal, boa tarde. Quarta-feira, data reduzida, 24 de 3 de 2021. Língua portuguesa. Vamos lá, pro? Hoje a professora vai usar o Aprova Brasil com gêneros notícia e anedota. Localiza no saquinho de atividades aí de vocês as páginas 14, 15, 16 e 17. Só que antes a professora vai explicar um pouquinho as partes da notícia. Vamos lá? Vamos aprender as partes de uma notícia. Uma notícia, quando ela é completa, ela tem título ou manchete. Por que título ou manchete? Porque alguns livros aparecem como título, alguns como manchete, é a mesma coisa. O olho da notícia, que a Pro já vai ensinar já. O lead, né, que é o primeiro parágrafo, que é o resumo da notícia. O corpo da notícia, que é o texto. Imagem, algumas notícias trazem imagem. A fonte, que é o nome do jornal, do site onde foi retirado. E o autor, que é o jornalista, tá? Preciso copiar? Sim, então você vai copiar no caderno que vamos aprender as partes de uma notícia. Aí nós vamos para a segunda tela. O lead de uma notícia deve responder a 6 questões. Então, o primeiro parágrafo de uma notícia, ele é o resumo de uma notícia. Lá ele tem que responder quem, que é o agente, quem fez isso, o que, a ação que ele fez, onde, o lugar onde foi, como, o modo que foi, quando, o tempo ou a data que foi, por quê, o motivo que aconteceu para virar uma notícia. Então, você vai copiar também. O lead de uma notícia deve responder a 6 questões, que são essas 6 questões aqui, que é o primeiro parágrafo, que é simplesmente um resumo da notícia. Pro, eu não estou entendendo muito bem, fique tranquilo. Hoje a Pro vai dar a prova e numa próxima aula, a semana que vem, a professora vai trazer a notícia novamente para a gente recapitular isso aí, tudo bem? Então vamos lá. Aí, vamos pegar a folha 14 lá no saquinho de atividade de vocês e circular as partes da notícia. Então, você vai separar agora para Pro o lápis verde, o lápis azul, o lápis laranja, o lápis vermelho e o lápis amarelo. E você vai pegar a página 14. Então, com o lápis verde, você vai circular aqui, ó, a ilha de lixo, tá? Esse é o título ou manchete da nossa notícia. Vamos voltar lá. Com o lápis azul, você vai circular o olho da notícia. O que é o olho da notícia? É essa parte aqui, ó. Geralmente é uma frase. Aqui, ó. Nessa notícia, o olho da notícia está falando assim: o mar está cada vez mais poluído, mas um projeto quer transformar sujeira em moradia. Circula certinho aqui. Aí agora nós vamos pegar, se eu não me engano, é o lápis laranja. Isso, o lápis laranja, nós vamos circular o lead. O lead nessa notícia é muito grande, é verdade. Vai começar na palavra no meio e vai até a palavra da ilha. Então faz assim, ó, faz como se fosse um parênteses nesse lead aqui. O lead dessa notícia especificamente é grande, tá? Geralmente é o primeiro parágrafo. Volta lá. Aí você vai pegar de vermelho. Vermelho nós vamos circular o quê? A fonte. Vamos lá. Olha a fonte aqui embaixo, ó. Revista Super Interessante. De onde foi tirado? Da revista Super Interessante. O Aprova traz isso como uma notícia, só que é uma notícia mais em termos de reportagem, tá? Porque saiu numa revista Super Interessante. E de amarelo nós vamos circular a jornalista. Qual que é o nome da jornalista? Aqui embaixo, ó, Lorena Verli, tá? Então, você vai retomar o vídeo, pegar os lápis de cor que a professora falou e vai voltar e circular isso na notícia. Pro, nós vamos trabalhar com as partes de uma notícia? Sim. Nessa notícia, no caso, ela vai ter o título ou manchete, ela vai ter o olho da notícia, ela tem o lead, ela tem a fonte e ela tem a jornalista. Ela não tem, por exemplo, a imagem, ela não tem um parágrafo menor, né?
E os outros do texto tem esse aqui, ó, de restante de texto. Tudo bem? Agora, pega a página 14 aí do livro de vocês. A professora está com o livro também e vai trazer 2 gêneros novos à prova dessa semana. Vai trazer notícia e anedota. O que é anedota? É piada. É que antigamente chamava-se anedota. O que é notícia? Notícia é relato de fatos e acontecimentos atuais de interesse e importância para a comunidade. Informar é a principal função da notícia, que é publicada em jornais, revistas e sites. Então, qual é o objetivo de uma notícia? Informar. Da história em quadrinho é divertir. Da notícia é informar. O objetivo é informar. Então, vamos ler junto com a professora. A ilha de lixo. O mar está cada vez mais poluído, mas um projeto quer transformar sujeira em moradia. No meio do Oceano Pacífico fica o maior lixão do mundo. São 4 milhões de toneladas de garrafas e embalagens que foram empurradas para lá pelas correntes marítimas e formam um amontoado de 700 mil quilômetros, 2 vezes o estado de São Paulo. Um desastre, mas que pode virar uma coisa boa. Uma empresa da Holanda quer coletar todo esse plástico e reciclá-lo para fazer uma ilha artificial de aproximadamente 10 mil quilômetros quadrados, equivalente a uma cidade como Manaus, e capacidade para 500 mil habitantes. Ela teria casas, lojas, praias, áreas de lazer e plantações, tudo apoiado numa base de plástico flutuante. Seus criadores acreditam que a ilha possa se tornar autossuficiente, produzindo a própria comida e energia. Queremos levar o mínimo de coisas para a ilha. A princípio, tudo será feito com o lixo que encontrarmos na área, diz o arquiteto Ramon Knoester. A cidade flutuante seria cortada por canais para que as correntes oceânicas pudessem passar livremente sem ameaçar a estabilidade da ilha. O projeto já recebeu o apoio do governo holandês, mas não tem data para começar. Ninguém sabe quanto a obra custaria e se é viável, tá? Então, essa é uma notícia publicada pela revista Super Interessante. Número 2, completa aí na folha de vocês. Qual é o fato que motivou essa notícia? Vamos lá, resposta. Uma empresa da Holanda quer fazer uma ilha artificial com todo o lixo acumulado no meio do Oceano Pacífico. Retomando, uma empresa da Holanda quer fazer uma ilha artificial com todo o lixo acumulado no meio do Oceano Pacífico. Vamos lá para a página 15, depois a gente põe certinho e cola, tá? Página 15, releia esse trecho. Ela teria casas, lojas, praias, áreas de lazer e plantações, tudo apoiado numa base de plástico flutuante. Seus criadores acreditam que a ilha possa se tornar autossuficiente, produzindo a própria comida e energia. O que significa autossuficiente? É ser capaz de produzir os próprios automóveis? É ser capaz de se manter sem comprar produtos de outros países? Ou é ser capaz de construir prédios e fazer plantações em uma ilha? Autossuficiente nesse trecho quer dizer ser capaz, aqui ó, de se manter sem comprar produtos de outros países. Sublinhe no trecho a frase que indica por que a ilha poderá ser autossuficiente. Aqui ó, produzindo a própria comida e energia. Risca. Produzindo a própria comida e energia. Releia este outro trecho. Queremos levar o mínimo de coisas para a ilha. A princípio, tudo será feito com o lixo que encontrarmos na área, diz o arquiteto Ramon Knoester.
Para que servem as aspas? Olha, gente, a gente aprendeu as aspas já lá falando o nome da nossa escola, quando é uma coisa específica, a gente aprendeu as aspas no lugar lá da crônica comunicação, que é onde estava tendo fala, então em vez de usar travessão, estava sendo usado aspas, e agora a gente vai aprender outra coisa no quinto ano, que as aspas, no caso aqui, servem para dar destaque ao que o arquiteto diz, para indicar a fala do arquiteto ou para indicar a fala de quem escreveu a notícia? Aqui, ó, para indicar a fala do arquiteto, tá bom? Então, aqui, ó, mais uma aprendizagem da aspa. No meio de uma notícia, quando alguém vai dar o seu parecer sobre a notícia, são aspas que são utilizadas. Olha lá. Coloca-se entre aspas a fala de um entrevistado quando é reproduzida exatamente como foi dita, conforme ele falou, foi escrito, tá entre aspas, tá? Assinale as frases, então tem duas, que indicam os sentidos que o título Ilha de Lixo tem. Significa que a ilha onde se joga lixo, que a ilha é feita de material reciclado, ou que é um lugar no meio do oceano onde há muito lixo. Então, é um lugar no meio do oceano onde há muito lixo e uma ilha feita de material reciclável. Por isso, ilha do lixo. Xizinho aqui, xizinho aqui, tá? Agora, pega a página número 16. Vai mudar o gênero. O gênero agora é anedota. Anedota é piada, olha lá. Anedota ou piada é a narrativa curta de um fato engraçado e tem a função social de divertir, provocar o riso. Qual é a função de uma anedota ou piada? Divertir, tá? Ou provocar riso. Leia essa anedota. O caipira. O caipira andava ao longo da estrada seguido de 10 cavalos. Nisso veio um automóvel e o motorista gritou para o caipira: "Você tem 10, mas eu tenho 250 cavalos." E vrum! Olha uma onomatopeia aí, gente. Saiu em disparada. O caipira continuou seu passo e lá na frente estava o carro virado dentro do rio, ao lado da ponte. Aí o caipira falou pro motorista: "Ué, compadre, tá dando água pra tropa, é?" O que aconteceu? O cara tirou o sarro do caipira porque ele estava só seguido com o cavalo, né? O caipira estava andando com 10 cavalos. Aí passou o cara, assim, ele quis dizer cavalos, a potência do carro, tá? Você tem 10, mas eu tenho 250 no motor, vrum! Só que ele foi em tão disparada que caiu na água. Aí o cara, né, o caipira falou: tá dando água pra tropa, brincou com ele, né, tirou sarro. 7. Ao dizer que Ao dizer que possui 250 cavalos, o motorista se refere aos animais que viu na estrada? Não. A potência do motor do seu carro? Sim. Aqui, ó. X. Aos animais da sua fazenda? Não. Por que ele diz isso? Para mostrar ao caipira que o seu carro é muito potente, que o seu carro corre muito, algo assim. E o que aconteceu com o carro do motorista? Caiu no rio. Por quê? Estava correndo demais. Caiu no rio porque estava correndo demais. Página 17. Por que o caipira pergunta ao motorista se ele está dando água para a tropa? Para saber se os 250 cavalos do motorista estão bebendo água porque está muito calor? Não. Para responder à acusação do motorista que havia comparado os 250 cavalos da potência do motor de seu carro aos 10 animais do caipira? Sim, põe xizinho aqui. Porque havia uma tropa de 250 soldados bebendo água do rio? Não. Olha lá, aí agora vai vir de novo o que é a onomatopeia, que a professora já explicou na aula passada do A Prova. Onomatopeia é uma palavra que imita um som. Exemplo, tic-tac, que é o som do relógio, zzz, que é o som da respiração de alguém dormindo, smack, que é o som de um beijo. Circule a onomatopeia desse trecho da anedota. Você tem 10, mas eu tenho 250 cavalos. E vrum, saiu em disparada. Qual é a onomatopeia?
Vrum. Qual é o som que essa onomatopeia imita? O som do motor do carro, né? O som da aceleração do motor, na verdade. Coloca assim, o som da aceleração do motor do carro. Para que as pessoas contam e escrevem anedotas? Para divertir leitores e ouvintes? Sim. Para informar leitores e ouvintes? Não, para informar é a notícia. Para convencer leitores e ouvintes a comprarem um produto? Não, isso aí é uma propaganda. Para ensinar alguma lição em leitores e ouvintes? Não, é a número 1. Para divertir leitores e ouvintes. Vamos voltar. Então, a hora que você circulou tudo que a professora pediu da notícia, aí você cola a página 14 no caderno, põe certinho, corrige a página 15 e cola. Se tiver excesso, recorta para colar. A 16, recorta o excesso, corrige e cola. A 17, recorta o excesso, corrige e cola. Você acabou a aula por aí? Não, hoje a gente vai aprender mais uma coisinha agora. Aí você colou tudo isso e você vai escrever assim no caderno. Vamos aprender o que é discurso direto e o que é discurso indireto. Discurso direto é a reprodução de maneira direta da fala das personagens, introduzida por um travessão. Então, as frases onde tem o uso do travessão, na gramática a gente diz que é um discurso direto. Tá? É a fala direta dos personagens. E discurso indireto é onde o narrador faz a parte, né? Então, as personagens não falam diretamente, mas através de um narrador. Nesse discurso indireto, não tem o uso do travessão. Então, agora, a professora pegou e colocou uma piada, uma anedota aí, tá? E pediu para que vocês, por favor, peguem os lápis de cor laranja, que nós vamos circular as frases onde há discurso direto, e azul, onde nós vamos circular na piada as frases onde há um discurso indireto. Então, primeiro nós vamos de laranja, discurso direto. Aí, nós vamos lá procurar as frases direto, onde tem travessão. Então, você vai circular essa frase aqui, ó. Você vai copiar no seu caderno e vai circular de laranja as frases onde tem discurso direto. Esta daqui e esta daqui, tá? 3 frases com discurso direto de laranja. E de azul, onde é indireto, onde é o narrador que está narrando. A primeira frase, a terceira frase e a quinta frase. Copia para depois circular. Vamos ler? Então, a piada, aluno ao mestre. O pequeno aluno pergunta ao seu mestre: professor, o senhor seria capaz de punir alguém por algo que ele não fez? Responde o professor: evidentemente que não. Responde o aluno: ai, bom, fico aliviado com isso, porque eu não fiz minha tarefa de casa. Olha que espertinho, né? Então, deu essa piada para vocês copiarem e circular. Voltando, de laranja, onde tem o discurso direto, fala do personagem. Olha o travessão aqui, outra aqui e a outra aqui. Então, você vai circular a segunda, a quarta e a sexta. Com o lápis azul, onde é discurso indireto, onde o narrador está fazendo a vez. 1, 2, 3, de azul, tá bom? Então, agora a gente vai recapitular a aula de hoje. Vamos lá. Na aula de hoje, a professora iniciou a aula falando, não trouxe hoje nenhuma leitura, porque a gente ia fazer leitura desses 2 gêneros, tá? Então, a professora utilizou do Aprova Brasil, localiza aí no saquinho essas páginas 14, 15, 16 e 17, os gêneros que o Aprova trabalhou hoje. Notícia, que serve para informar, e anedota, que serve para divertir ou provocar risos. Aí eu ensinei vocês as partes de uma notícia. Não se preocupa que a semana que vem a gente vai trabalhar mais com isso. Copia isso aqui no caderno. Expliquei para vocês o que o lead, que é o principal, é o resumo da notícia. O primeiro parágrafo tem que responder a essas perguntas aqui, tá?
Pro vai explicar também a semana que vem com mais detalhe. Aí, solicitei que vocês pegassem as folhas do Aprova pra gente. Na folha 14, vocês circularam isso aqui que a professora solicitou, que são as partes que apareceu nesta notícia aqui. Aí, nós fizemos a interpretação dessa notícia na página 14, na página 15... Aí na página 16 já entrou o gênero anedota que a professora leu, fizemos a interpretação da piada, apareceu novamente uma onomatopeia para vocês ir gravando mais, tá? E aí eu solicitei que vocês colassem essas 4 folhas no caderno. Depois a Pro aproveitou e já ensinou vocês o que é discurso direto, é onde tem a fala através do travessão, a frase que começa com travessão, e indireto, onde não comecem com travessão, é a narração do narrador, tá? Seja ele personagem ou seja ele narrador observador, sem problema algum. Aí a professora colocou uma piada onde vocês tinham que, com os lápis laranja circular onde há discurso direto e azul onde há o discurso indireto. Pessoal, tudo corrigido, tudo certinho, tá? Deixa esse caderno de português tudo em ordem. Quando nós voltarmos, é só seguir. Aí não precisa organizar mais nada, tá tudo organizadinho. Até amanhã com a aula de integradas.